senti o espirro do Thiago Fernandes. Você não ia dar conta. Ai, vamos lá. E aí, Valuzeiro? Que linda beca, hein? Do Iron Maiden, com esse azul celeste aí. Ela remete ao álbum Seven Son of Seven Son, do Iron Maiden, lançado em 1988, né? E eu já me devia uma camisa dessa. Em breve, ali o Brunão tá pedindo pra... Né? Pra levantar e mostrar a danada da camisa. É bonita. Em breve, estarei com ela também lá no dia 8, no Teatro Valorec, pro tributo ao Iron Maiden. Foi o melhor show que eu já assisti. Foi na Esplanada do Mineirão, fui eu. Fomos eu, minha esposa, o Edu Panzi e a esposa do Edu Panzi. E nós estivemos no show e foi um showzaço que, inclusive, o HG se emocionou. Porque você sai do Pombal, meu filho, acostumado a ver o show do Laí dos seus teclados. Você vai lá ver o Iron Maiden. Eu costumo dizer que existe o Iron Maiden, e aí depois do Iron Maiden começam a ter bandas, né? O Iron Maiden é mais do que uma banda, na verdade. É verdade. Viva Bruce Dickinson. E aí, você curtiu o Cruzeiro? Bom jogo de várias peças, né? E o Jardim, ele entrou com 3 jogadores apenas do time principal, né, dele. Hoje ele tem um time... Aliás, ontem o Cruzeiro completou 10 jogos, né, daquele jogo do São Paulo pra cá. Falando do jogo do São Paulo. É o 6º sem perder, né? Isso, é o 6º sem perder, são 5 vitórias e um empate. E nesses 10 jogos do São Paulo pra cá, o Cruzeiro acabou vencendo 6 vezes, empatando 2 e perdendo 2. Então este é o recorte do Jardim desde do jogo do São Paulo pra cá, quando ele achou realmente um time. O Cruzeiro entrou com apenas 2 jogadores que estiveram em campo contra o Sport, o Vidalba e o Christian. O Romero foi titular, mas a gente tem que lembrar que o Romero cumpriu suspensão contra o Sport, né? Mas fez um grande jogo. O Romero tá jogando muito fácil, né? Na verdade, assim, tanto nos desarmes, bons passes. Ele deu um passe pro Kaique Kenji no primeiro tempo, que o Kaique Kenji finalizou, o goleiro conseguiu defender. Então, ele voltou a falar na coletiva, achei interessante, ele falando que não gosta que os jogadores fiquem muito tempo parado, explicando, né, por que o Romero entrou em campo, o próprio Vidalba, o Christian, explicou o porquê do Eduardo não estar em campo. Então foi um Cruzeiro que acho que a melhor notícia de ontem, além da vitória, tudo bem, o Cruzeiro está desclassificado, mas eu acho que quando você está numa sequência, o Cruzeiro está vivendo um momento de conquistar a confiança. A conquista da confiança, ela vem a cada resultado positivo. Pelo menos eu penso assim, independente do adversário e independente até que você esteja jogando uma competição em que você foi eliminado, caso do Cruzeiro. No contexto, é muito melhor terminar com uma vitória ontem do que um empate, principalmente derrota, no contexto do restante da temporada. Não ameniza, na minha opinião, em nada o que foi feito de ruim na Copa Sul-Americana, foi feito. E foi tão ruim que, vejam só, o Cruzeiro somou os primeiros pontos com os times mais desconfigurados que foram colocados em campo, mais desconfigurados. Então, dessa forma, achei muito interessante. O Cauã Prates, lateral esquerdo, torcedor cruzeirense, tenha paciência. Cruzeiro tem uma joia, na minha opinião. Também o Jardim já falou. A gente está falando de um cara de 16 anos que fez o segundo jogo, tem porte físico, tem disputa, tem técnica. Aliás, quando o Jardim falou na coletiva que abre mão do Duende Macabro ir pro Grêmio para priorizar, utilizar o Cauã Prates, parabéns, Jardim, parabéns por essa ação, porque o Cauã Prates, além de ser já melhor do que o Duende Macabro, tem personalidade, falando com o Samuel Venâncio, que errou no último jogo, quando o Cruzeiro empatou como o Chuck Runa, admitindo, né, bem diferente da postura do Duende Macabro, e o Kaique Kenji foi bem, ganhou alguns minutos, jogou até não poder mais, o Hickman terminou jogando, então no contexto o segundo tempo dele foi melhor pra mim do que o primeiro até, ele foi se soltando. Então é isso, cara, é continuar adquirindo confiança para a sequência da competição, e o resultado de ontem diz muito, né? Porque o Palestino veio com o que tinha de melhor, porque para ele seria muito importante vencer ontem, já que o Mushuki Runen disparou, quem diria, virou o babaiaga desse grupo. Ô Valu, vou te fazer uma pergunta do vestibular aqui. O que mudou na equipe do Cruzeiro nos últimos 10 jogos? O modelo de jogo, a atitude, o entendimento do conceito ou todas as alternativas anteriores? Não, o modelo de jogo é o único que eu acho que não mudou. Eu bato na tecla ainda de que desde que o Jardim começou inclusive a treinar o Cruzeiro
contra o Democrata de Governador Valadares foi difícil ver alguma coisa, né, naquele time. Mas nos 2 jogos das semifinais, pra mim, alguns conceitos, assim, mudando um pouco, né? Igual ontem o Cruzeiro, pra mim, ele jogou... Quando ele tem o Gabigol em campo, ele joga mais num 4-4-2, ao invés de jogar num 4-2-3-1. Mas ele caminha entre esses 2 conceitos, mas a ideia geral, eu entendo que continua sendo a primária, Elton, mas demorou até ele conseguir achar os atletas para se aplicarem, terem atitude e querer, mais do que, o jogador tem um entendimento. Para você ter entendimento de alguma coisa, você tem que querer. Tem que acreditar. Não, você tem que querer. Porque é o famoso assim, quando o cara fala, sabe, tá puto, não, eu não quero nem te ouvir, não adianta, cara. Né? Então, eu acho que o conceito é o mesmo, mas ele conseguiu, tá nesse momento dialogando com os jogadores, e jogador acredita muito nas coisas quando começa a ver bom desempenho, resultado. Acho que a coisa continua num bom caminho desses 10 jogos pra cá. Tá vendo é a minha opinião. Tá vendo, Thiago Fernandes, que devagarinho o Valor vai dando não, cara, razão não a começa gente? com essa bobagem. Não começa. Todas as circunstâncias. Cara, não começa com E ele essa... faz isso em todas as circunstâncias. Assim, não fala do Valor, se puder. Então tá, o Valor não, Thiago. Thiago, o seu xará, aos poucos, ele vai nos dando razão. Que o que vai mudando tudo é o quê? O resultado. Não tem jeito, vai brigar contra o que é óbvio. O campo não tá dizendo, o campo não tá dizendo nada. Ei, peraí, que voz é essa? O campo não tá dizendo nada. Eu não concordo, eu acho que o campo diz muito. Eu não concordo, eu sou um advogado. Não dá pra não é ser advogado do Valor, não é ser advogado do Valor. Eu concordo. Pô, você tá brigando com os números. Exatamente. Quem mais fala dos números sou eu. Independente do Cruzeiro ter ganhado ou perdido, os últimos jogos dizem o campo. Mas quem tá dizendo o contrário? O campo. Não, o Cruzeiro nos últimos jogos não perdeu nenhum jogo. Perdeu. Mas mesmo perdendo o jogo, a gente vê e via o trabalho feito pelo Leonardo Jardim no entendimento de cada um desses atletas. Eu acho que a única derrota do Cruzeiro nessa sequência agora é contra o Mushuc Runa lá, né? Eu tô enganado, a Palestina. Não, é isso mesmo. É a única derrota. E lá eu Palestina, lá foi ruim. Palestina, foi Palestina, foi bom no primeiro Palestina tempo. E Bragantino. O Cruzeiro com 20. Palestina e Bragantino. O Cruzeiro com 20 minutos. Aqui, ó, o Cruzeiro com 20 minutos contra o Palestino poderia ter feito 3-0. Isso. 3-0. O segundo tempo foi horroroso. Foi. Mas, Thiago, Thiago, o segundo tempo foi o caos. Beleza, mas beleza não é, Thiago, não é isso. É o futebol, cara. É o futebol. Aí nós também achamos que é o futebol, mas então aí eu posso destacar a equipe adversária, que pegou e deu conta de anular um Cruzeiro que no primeiro momento parecia ser avassalador para cima do Palestino. Não dá para Palestino no Chuquiruna, não dá. Gente, eu não estou defendendo. Gente, eu não estou defendendo o Cruzeiro perder para o Palestino. Claramente, defendendo claramente. Tá com procuração para defender, que coisa bizarra. Eu não vou gritar hoje, porque não pode ter mais gotículas em cima do Thiago, porque ele já tá gripado. Perdigoto é outra coisa nojenta. Então não vou gritar. Então beleza. Cuspar. Cuspar. Tem nem como eu cuspir aqui. Então, mas vai bater na máscara e depois voltar. que o Thiago falar, eu queria falar a respeito... Pode ficar à vontade. Não, pode falar. Porque só que eu concordo com o HG, velho. Acho que o resultado muda muito a nossa visão. E, cara, o resultado tem acontecido justamente porque o Cruzeiro tá jogando bem. É óbvio. E muito bem. Peraí, deixa só que é natural. Então, peraí. Deixa ele falar. Não, é porque vai falar. É porque eu vou falar sobre isso. É pra gente... Hoje eu tô doente. É pra gente... Eu quero ver... Sabe aquele dia que você quer ver nos postes de bola? Você pega e dá rápido. Thiago, vamos lá. O Cruzeiro fez o gol contra o Flamengo aos 50, quase 50, né? 49? 50 e isso. 50 e tantos o Cruzeiro pegou e fez o gol. Se o Cruzeiro não tivesse vencido o jogo contra o Flamengo, se tivesse ficado 1-1, a gente ia minimizar o jogo que o Cruzeiro apresentou contra o Flamengo? Você perde um pouco. Não ia, Thiago. Você perde um pouco. Thiago. Cara, o jogo contra o Flamengo, se tivesse terminado empatado, a gente elogiaria no passado, no dia do pós-jogo, e também estaria elogiando aqui hoje. Não acho que o Cruzeiro tenha jogado mal, tá? Pelo contrário, acho que o Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo. Não jogou. O gol do Flamengo é mérito total do Flamengo. Valor, eu tô errado de falar que se o jogo tivesse ficado empatado... Muda o cenário e a forma como a gente vê. Mas é a forma que a gente vê. A gente... Então, e aí, quando eu falo eu e você, sendo resultadista. Não quer dizer que nós sejamos melhores, nossa opinião, mas nada disso. Mas eu valorizo o desempenho. O Thiago e o HG, eles são figuras que... Eles realmente, o resultado acaba sendo... Arranca, velho. Liga o carro e arranca. Se não colocar a primeira, não sai do lugar.
são figuras que acabam levando mais em consideração. É porque eu tô tentando falar de uma forma que vocês não se sintam ofendidos. Não tem ofendido. Aqui é do Pombal, irmão. É Pombal. Fica à vontade, pode soltar o verbo. Não, é porque eu sou educado, Thiago. Eu tenho uma educação muito bem dada pela Dona Maria Helena. Dona Maria Helena. Então, assim, e é normal, vocês têm um viés mais ligado na análise do que acontece aos resultados. Eu não estou falando que eu não me importo com resultados. Tá sim. Só o Fernando Diniz diz isso, na verdade. Olha lá a imagem na tela enquanto você fala. Então, mas eu não enxergo apenas os resultados. Igual quando vocês dizem, mas os resultados... Mas o que levou o Cruzeiro a conquistar novos resultados? Porque ele está jogando bem. Não é só jogando bem. Não é tão simples. O envolvimento dos jogadores. Não é tão simples. O Jardim mudou 70% do time, gente, contra o São Paulo. Então, o trabalho dele inclui essas mudanças também. Isso. Só que cada um puxa para um lado, Elton. Eu não acho... Eu não procuro ter razão, já tem 10 anos já na vida, então é isso. Acho que cada um... É boa essa. Você aprendeu com alguém essa aí, viu? Não, na verdade, tem 10 anos. Só que essa. Só que razão. Não quer, todo mundo que fala que não quer ter razão, não, eu não quero. Só deixa eu checar um negócio. Eu não quero. Você tá com a Nath? Eu tenho 9 anos. Você já sabe entender por que ele parou de querer ter razão. O meu tem 4 anos que eu parei de querer ter. Desde que eu comecei a ficar com a Ana. Eu desde 1992. Tá tudo certo. Vocês não eram nem nascidos. Ganhou, tá tudo certo. Perdeu, já azedou a garapa, igual você fala, né? Eu acho que o futebol vai além disso. Irmão, você tem que fazer coisa a sua acontecendo. Você virou sommelier de análise. Não, você virou sommelier da minha. Não, você virou, a menos que eu tenha que obedecer alguma questão hierárquica. Eu conversei com ele aqui. Você falou, porque o Valu... O primeiro comentário seu foi, porque o Valu... O Thiago Guimarães, no fundo de um fundo... É um grande resultadista. Ele e o senhor Elton Novaes. Não, o Elton tenta esconder. Você fica feliz de me rotular? Você fica feliz de me rotular? Então, se fica feliz, se sintam à vontade para fazer isso, gente. Thiago Guimarães. Vocês são grandes resultadistas. Se sintam à vontade. Na verdade, todos nós somos. O resultado influencia diretamente na análise do jogo. Não tem como. Claro. Falou a odd do futebol mundial, Thiago Fernandes. Não é isso, mas ele influencia diretamente na análise do jogo. Amém. A gente tinha paciência, por exemplo, vou dar um exemplo do outro lado, que é do Atlético. Quando o Atlético perde o primeiro jogo contra o Grêmio, aí depois começa a perder, empatar, perder demais, tropeçar demais. E não estava acontecendo nada no campo. O Atlético continuou jogando os mesmos jogos, igual jogou contra o Grêmio. Você continua mantendo isso. Você continua mantendo isso. Então, a grande verdade é o resultado ele influencia diretamente na análise do jogo. E, diferentemente do que a maioria acha... Parte sua, você tem que falar... Eu acho isso. E, diferentemente do que a maioria pensa, sinceramente, pra mim, quando um time joga bem, independentemente da forma que ele joga, seja de forma reativa, seja agredindo o adversário e tentando fazer o gol o tempo inteiro, quando ele joga bem, ele vence. Vence quem joga bem. Mas não é, Thiago, você sabe que não é assim. Não é assim. Por quê? Qual seria, por exemplo, a diferça? Não, vamos lá. Então quem joga bem sempre vence. Sempre vence. Não é assim. Podemos dar assim. vários exemplos. Então vamos lá. Um que você gosta muito, o Brasil e Croácia. O Brasil jogou super bem. Super bem, o Brasil jogou super bem. Se o Brasil empatou e perdeu. Em um minuto, deixando o time adversário fazer o gol, ele foi mal defensivamente. O importante é competir, mas te mato de porrada se você não ganhar. Se ele deixa em algum momento isso, se ele toma um gol daquela forma que tomou, ele foi mal na estratégia. Ele foi mal na estratégia. Não é chance, é o que aconteceu. Então nunca mais podemos dizer que nós jogou bem pra cara. Como que é o lema do México? Jogamos como nunca, perdemos como sempre. É porque a gente tem um conceito, nunca mais pode existir. A gente tem um conceito distorcido de bem e ruim, de bom ou ruim. Na verdade é o que eu gosto ou o que eu não gosto. Eu gosto do jogo que o time ataca mais. E aí, naturalmente, a pessoa tende a achar que o gosto pessoal dela é estar bom. Thiago, ele tá bem. Por várias vezes, quando você elogiava o Luiz Felipe Scolari, você falava, cara, fechou a casinha, pode jogar feio, mas conseguindo o resultado, pra mim tá bom. É que jogar feio é subjetivo. Jogar feio é subjetivo. Tá vendo? Não é isso, Thiago, que eu tô dizendo. Eu tô falando que feio e bonito é subjetivo no futebol. Thiago, o que você tá dizendo é que sempre que uma equipe joga bem, ela não pode perder o jogo. Pode. Perde. Lógico que perde, Thiago. Exceto que ela seja completamente prejudicada pela arbitragem. Caramba, fora isso não tem como. Que isso, Thiago? As pessoas distorcem o jogar bem e o que eu gosto de assistir.
E distorcem. Acho que jogar bem eu acho que é o que eu gosto de assistir. Sobre efeito de muito medicamento, que eu também tomo medicamento. Mas eu falo isso desde 2023. Não, eu acho que a gente tá numa viagem, assim, cara. Que é o que você citou, eu falo isso. Eu misturei Benegripe com... As pessoas pensam assim, pô, peraí, tá jogando reativo, eu não gosto. Com Alegra tá jogando mal. Mas não é assim que funciona. Eu tô vendo bolinhas aqui na minha frente. Porque de verdade, me assusta a passividade que estamos ouvindo isso. Porque hoje realmente tá a turma sorumbática por causa da gripe. Porque eu tô de cara. Não, tô assustado. Eu vou falar de algo que eu considero que é importante. O Jardim, ontem eu falei a respeito dos jogadores da base, né? Ele segue recuperando alguns atletas, mas alguns... Não, daqui a pouco eu vou ter que fazer igual o Tonhão, meu tio. Peço desculpas. Mas tem algo, assim... Tem jogadores que ainda não estão aproveitando e não sei se eles vão aproveitar. Quero destacar. O Gabi não fez um gol mais bonito, mas o gol, pra mim, premia... ele tem lutado dentro de campo, se entregado. Foi um jogador que ficou inconformado com não participar mais do jogo. O Bolassi entrou também participando bem da partida. E agora eu sinto falta de mais jogadores, sabe? Eu não gostei novamente do comportamento do Wallace. E aí alguém falou ontem no chat, na transmissão, que eu estou com a perseguição pessoal com o Wallace. Pô, isso aí significaria que eu realmente venci na vida, né? Para chegar num status de ter problema pessoal com o jogador de futebol, é porque ou nós já tivemos negócios... Não, pois é porque ou nós já tivemos negócios financeiros onde um ficou prejuízo, ou então nós tivemos... Agora é orar, né, ou então nós tivemos algum amor em comum que, né, uma pessoa, uma ex-namorada que eu tive, que depois ele veio a namorar, ou ao contrário, as pessoas levam... Você não pode ter a sua opinião, porque afinal de contas é algo pessoal com o Wallace. Acho que ele seguiu não aproveitando, o Lautaro também